Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um corte. Hoje a gente vai falar aí de Carlos Prates, o último bad boy, o fumante mais temido do MMA, que foi do canal Hunter Combat, tá? Então eu vou soltar o vídeo aqui, ó. Já tá valendo. Ele fuma e bebe, nocauteia. Desgraça! Parece contraditório, talvez, mas essa é a lei de Carlos Prates. Ele fuma, ele cheira, Direto de Taubaté para o topo do mundo, enquanto a maioria dos lutadores é pura tensão e adrenalina, ele acalmaria no meio do furacão. Um estilo único, tranquilo, relaxado, quase desinteressado. Mas não se engane, por trás dessa fumaça esconde-se um poder de nocaute brutal, capaz de apagar as luzes de qualquer um que trombar o seu caminho. A mão esquerda é a mais pesada do mundo, Hoje nós vamos navegar pelas fumaças que cercam sua vida até os palcos dourados do UFC, onde o caos encontra a precisão e onde a história de Carlos Prates é escrita com golpes que desligam neurônios. O Prates treinou 6 anos na Tailândia, né? 5 horas por dia. Já contou essa história. Tem aqui no canal, vou deixar aí. É mãe guerreira criando filho sem homem, nascido no fogo que ninguém apagou. Um moleque sem pai que o destino moldou. 12 anos estragando a vida pela ponta da brasa, respirando caos enquanto o mundo atrasa. Cicatriz na mente, guerra na fala, vira homem na marra enquanto o sistema estala. Mas num quarto simples, TV iluminando o chão, Prade na tela, soco, sangue, visão. E ali no silêncio uma chama subiu, um chamado mais forte que tudo que ele já sentiu. Você é muito bem-vindo a Hunter Combat. E se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. Talvez eu tenha que cortar, tá, rapaziada? Esse pedaço aí. Carlos Augustus Monteiro Prates nasceu em 17 de agosto de 1993 em Taubaté, novinho, mano, tem 29 anos. O Brasil nessa época sangrava em uma crise econômica e hiperinflação. Neste terreno árido, Prates foi moldado apenas pela sua mãe, que na época era uma professora de inglês. Porque minha mãe sempre correu comigo, que eu precisasse, mano. Que eu precisasse, minha mãe tava ali comigo, mas ela sempre deixou claro. A figura paterna desapareceu cedo demais. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 1 ano. Você é pagodeiro? O resultado disso, um garoto elétrico, uma tempestade em forma de criança. A rua virou seu quintal. Ele jogava bola, corria, testava seus limites. Era um lobo solitário desde o berço. Como toda criança que cresce nos becos do Brasil, a rua cobrou seu preço e ensinou seus vícios. Um deles grudou na alma, pois aos 12 anos de idade, ele acendeu seu primeiro cigarro e dali em diante nunca mais essa parada apagou. do Prates é espiritual, mano, não é possível. Um bagulho sinistro. É um bagulho que é fora da curva. Não tem como, isso não existe, esse cara não é normal. Porém, o destino já estava traçado em um aparelho de DVD na casa do vizinho. Lá os olhos brilhavam ver os gladiadores do Um Pride. dia o pai dele assistia um DVD do Pride, mano. Pô, achei da hora, tal. E o meu vizinho, ele tinha mais 2 irmãos, mano. Então a molecada se concentrava ali. A semente da luta foi plantada, silenciosa, mas esperando a hora para germinar. Pouco antes dos 16 anos, a virada.
Ele trabalhava em uma floricultura que era até um cenário de paz, mas ao passar com a mãe em frente a uma academia, correu para ver e, contra a vontade dela, trocou as flores pelas luvas, começou no Muay Thai e no kickboxing na Vale Top Team, sob a tutela de Christian Nogueira, mestre e amigo até os dias de hoje. E aí era o Cris. Aí ele falou, eu quero fazer uma aula experimental aí, tá bom, sobe aí, vamos fazer. Aí fiz e fiquei. Ele treina no Cris e treina na Fight Nerd, né? Eu não sei como é que funciona essa parada dele. Aí ele começou a trocar ideia comigo, isso da vida. Faz isso. No começo, não havia sonho de glória, era apenas uma curiosidade. Mas o tatame pune. Um mês de treino, primeira luta amadora. O resultado, uma surra, um cacete. Quase um desastre. Ele falou que ele entrou na porrada na primeira luta. Depois os caras vão me chamar de frouxo. Nesse dia, o desânimo bateu forte. A vontade de parar foi real, mas o medo da zombaria dos amigos falou mais alto e o orgulho o manteve no jogo. Ele persistiu. Na segunda luta, a vitória veio, a confiança inflou, e no ano de 2010, ele virou uma máquina. 10 lutas, 10 vitórias. O garoto problema tinha se apaixonado, finalmente, pelo esporte. O ano era 2012, a estreia profissional do MMA. 18 anos, mais um talento bruto não era o suficiente sem disciplina. O início foi um tropeço doloroso, pois nas primeiras 9 lutas, ele tinha um cartel medíocre de 5 vitórias e 4 derrotas. Caraca, 5 vitórias e 4 derrotas. Carismático, festeiro, um tipo de Romário das lutas, ele tinha o talento do baixinho, mas também a aversão para um treino sério. O motivo? Uma vida boêmia. Prates deixava tudo para a última hora, não batia o peso, perdeu para a balança, perdeu para o joelho lesionado e nessa época estava perdendo para si mesmo. Aí ele começa a perder o controle, aí não tá adiantando. Aí não começa. Decepções, bolsos vazios, o fundo do poço estava próximo. Aos 22 anos, prestes a desistir de tudo, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Comprou uma passagem só de ida para o inferno e o paraíso dos trocadores, a Tailândia. Lá, não era sobre glória, era sobre sobrevivência, lutava para pagar o aluguel, intercalava corridas, treinos insanos, lutas sangrentas e, é claro, muito cigarro. Vai ficar 6 meses e ficou 6 anos. No Fight Club, treinando com o brasileiro Léo Elias, que o menino finalmente virou um homem. Seu nome começou a sussurrar nos ventos do Oriente, China, Rússia, Dubai, dentro de todo o continente do Emirados Árabes, acumulando mais de 100 lutas profissionais de Muay Thai. É muita luta, rapaziada. Mais de 100 lutas é muita luta.
A Tailândia arrancou o medo dele na pancadaria, moldou uma frieza assustadora. Somando tudo isso com um físico abençoado de 1,85 m de altura, quase 2 metros de envergadura, uma vantagem justa, foi lá que nasceu o estilo que vemos hoje, uma vertente de Anderson Silva, tranquilo, preciso e mortal. Depois de 6 anos de peregrinação, o homem voltou para casa e de volta para o Brasil, o destino o reconectou com suas raízes e com uma nova família, a The Fighting Nerds. Lá ele encontrou Flávio Álvaro, lenda do MMA nacional. Encontrou Pablo, o alquimista, o treinador nerd, que apanhava na escola, mas virou um centro de inteligência letal. Pablo se conectou com Calho Borralho, um professor de matemática. Escondido na Barra Funda, em São Paulo, 4 lutadores no UFC, todos promissores, todos com um QI de luta absurdo, nerds bons de porrada, eles literalmente hackearam o sistema das lutas. Você não foca na cintura, mas fica com o olhar meio autista aqui, ó. Neste laboratório de combate, pois no ano de 2019 ele brilhou na Warriors, depois da pandemia voltou faminto. No evento SFT e no LFA, basicamente ele esqueceu o que era perder. Venceu todas as lutas por nocaute, percebendo que o mundo estava ficando pequeno. Ele voltou pro Brasil por causa do Covid. Marcava 15/6. Era a hora do grande dia da Liga, 7ª temporada do Dana White e o Contender Series. Aqui vale tudo ou nada. Prats entrou no cage e deixou Daniel Cormier de queixo caído. Jogo impecável, golpes imprevisíveis, nocauteou Mitch Ramirez no segundo round. Contrato assinado, o UFC tinha um novo problema. Em fevereiro de 2024, estreia oficial. Trevin Giles do outro lado, primeiro round, nocaute, bônus de performance. Dinheiro no bolso, era apenas o começo de um ano assustador. Quatro lutas no ano de 2024, 4 nocautes, 4 bônus. Ele estava caçando seus oponentes e nessa época o apelido de Nightmare nunca fez tanto sentido e apagou o veterano Lee Julian pela primeira vez na história, atropelando Neil Magny no primeiro round, tudo isso como se fosse um treino de sparring. Enfiou a porrada em geral, chama. Suas lutas eram verdadeiros shows, ferroadas precisas, uma tranquilidade humilhante. Ele parecia nessa época intocável, tipo uma elite entre os mortais. Quando tudo indica que Prats era um predador alfa, o caminho se cruzou com o falastrão e estrela em ascensão Ian Machad Gary. Essa foi que ele perdeu, eu acho. Eu acho que essa foi que ele perdeu. Acho que foi a única luta que ele teve. O choque de realidades, o hype contra a frieza, mas naquela noite a frieza congelou. Prats perdeu por decisão unânime. O silêncio do vestiário após a derrota é o som mais alto do mundo e ali que a dúvida entra e senta ao seu lado. Muitos quebram nesse momento. Viram estatística. O cara que quase conseguiu.
Mas Prats encarou o espelho rachado. Ele não lamentou, ele reconstruiu. Ele pegou a derrota e usou como combustível. É à toa que agora ele vai disputar o título, né? 2 adversários seguintes, 2 corpos nocauteados. O recado foi dado com violência. O nerd fumante não foi embora. Ele estava mais perigoso do que nunca. O futuro é uma página em branco pronto para ser manchado de sangue. O nerd de Taubaté tem alvos nas costas. Os daguestaneses estão lá. O cinturão está lá. Mas a esperança brasileira nos meio-médios tem um nome e sobrenome. Vários tentaram, poucos conseguiram. Mas talvez, só talvez, seja preciso um homem que fuma, bebe e sorri na face do perigo para trazer o ouro para casa. Sabe a teia, contradição viva, alma machucada. Um guerreiro andando sozinho na madrugada. Taubaté frio, parceiros lobo não dorme. É mãe guerreira criando filho sem homem. Nascido no fogo que ninguém apagou. Um moleque sem pai que o destino moldou. Ele vai disputar e ele vai ganhar e acabou. Pela ponta da brasa, respirando caos. Enquanto o que vai acontecer, ele vai ganhar, vai defender umas 2 ou 3 vezes. Vira homem na marra enquanto o sistema está, mas num quarto simples. Tudo quebrado. Ele já falou que ele tá tudo quebrado. Na tela, soco, sangue, visão. E ali no silêncio uma chama subiu. Um chamado mais forte que tudo que ele já sentiu. Se você gostou dessa história, deixa seu like e sugiro que você gostaria de ver aqui na Hunter Combat. Um abraço. Tamo junto, até a próxima.